Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã compartilhar com vocês, refletir com vocês sobre um assunto, um tema bastante interessante e que recentemente, num dos meus estudos, eu estive tratando. Está aqui em João capítulo 3, a partir do versículo, na verdade, o versículo 30, que diz o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É um texto que faz referência à pessoa de João Batista. João Batista, primo do Senhor Jesus Cristo, nascido 6 meses antes de Cristo, né? O último profeta do Velho Testamento. João Batista é esta figura, o último profeta do Velho Testamento e dito pelo próprio Cristo: dos nascidos de mulher, ninguém é maior que ele. Contudo, o menor no reino dos céus é maior que ele. Com isso, a gente compreende que o maior dos profetas do Velho Testamento é João Batista. E por uma razão bastante simples. João Batista foi aquele que teve o privilégio de falar do Messias, de anunciar o Salvador, sendo contemporâneo do Salvador. Fazendo isto, estando convivendo, estando ali, vivendo no mesmo momento, tendo contato com a figura do Salvador, preparando-lhe o caminho no deserto. Como diz, né? No deserto, anunciai, preparai o caminho do Senhor. E João Batista, então, é essa figura importante, esta figura tão austera, essa figura com tanta autoridade, esta figura extremamente respeitada, ali já no Novo Testamento, contudo, ainda representando este profeta do Velho Testamento. Esse profeta ainda afirmado, ainda nascido, ainda vivendo sobre a égide da lei. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Esta pessoa que vem preparar os caminhos de Jesus Cristo. Essa pessoa que vem ali por meio do batismo, do arrependimento, preparar o caminho do Messias. Essa pessoa que teve o privilégio dele mesmo batizar o próprio Cristo, dele mesmo ver no ato do batismo os céus abertos, o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e o próprio Deus dizendo ao seu filho: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Essa figura tão controversa, essa figura que você vê que o próprio Herodes, né, o tetrarca, tem um sério respeito por João Batista, mesmo sendo João Batista essa pessoa que denuncia ali o seu pecado, esta pessoa que não se cala diante do erro de Herodes de querer possuir a mulher do seu irmão, esta figura que mesmo aquelas autoridades ali que começam a se opor a Jesus Cristo, a se incomodar com o ministério do Messias, aquelas autoridades eclesiásticas que, quando o próprio Jesus lhes coloca diante de uma situação difícil, né, em que eles, ao querer saber de Jesus Cristo, de onde é que vinha a autoridade dele, o próprio Cristo joga para essas autoridades eclesiásticas: então, dizei-me, o batismo de João era dos céus ou era da terra? E isso deixa aquelas autoridades numa saia justa, como costumamos dizer, porque se eles dissessem que o batismo de João Batista era dos céus, então qual a razão pela qual eles não se batizaram? Contudo, se eles dissessem que o batismo de João Batista era da terra, né, eles ficariam em maus lençóis com o povo, porque todo mundo acreditava, estava ciente, respeitava o ministério profético de João Batista. Quer dizer, era alguém respeitado por reis, era alguém respeitado pelo próprio povo, temido pela própria classe sacerdotal, enfim, um grande homem. Um grande homem que, né, quando o ministério do Senhor Jesus começa então a acontecer, a tomar um vigor, de Jesus Cristo estar ali junto com os seus discípulos, batizando, algumas pessoas chegam a João Batista para dizer para ele que assim: olha, o homem que tu batizaste está batizando, está gerando mais discípulos do que você. Ou seja, há uma concorrência. E essa concorrência está se
se colocando acima de ti. João Batista, este profeta tão conhecido, esta figura tão respeitada, poderia naquele momento se dirigir a Cristo e questioná-lo. Tu estás querendo o quê? Puxar meu tapete? Quantos termos usaríamos hoje? Porque essa foi a intenção, inclusive, ou o entendimento equivocado das pessoas que chegaram a João Batista. É importante a gente perceber o tom da palavra, o tom da fala, como as coisas se dão. Mas não é assim que o João Batista se comporta. João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E, amados, esse é o cerne da questão que eu quero tratar com vocês. Aquele homem que foi o maior profeta do Velho Testamento, ele tem consciência plena de que a razão da sua existência, que o seu chamado, que a sua missão na face desta terra era anunciar o Messias. Era tão somente ser este canal, este meio, este arauto de anunciação da vinda do Messias. Ele sabia que o seu ministério era um ministério que precedia o de Cristo, que o seu papel era esse, era anunciar o Messias. E que naquele momento isso já estava cumprido e que era necessário que o Senhor Jesus Cristo, o seu ministério aparecesse, que a figura do Messias, de Jesus, aparecesse e que ele diminuísse. Uma vida voltada para o cumprimento dos planos e propósitos de Deus. Assim deveria ser, deve ser a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Quantas vezes nós queremos aparecer? Quantas vezes nós queremos fazer história com a nossa história? Quantas vezes nós queremos ficar para a história? Nós queremos ter nosso nome gravado, né, na história. O seu nome ficará gravado para a história e os seus atos irão reverberar para a eternidade. Então, somente quando você for este canal de bênção, este canal por meio do qual o Senhor cresça e você diminua. A razão da nossa existência na face desta terra é anunciarmos a Cristo, é engrandecermos o nome do Senhor. E que venhamos a diminuir. Para isso é necessário que que entendamos o real propósito da nossa existência, que é sermos canal para anunciarmos a Cristo. Que venhamos ter este entendimento de que a nossa marca na face desta terra, o que deixemos como legado na face desta terra, seja a pessoa de Jesus, seja o seu ministério, seja o propósito da sua existência que foi nos religar a Deus. Que sejamos este canal de bênção. Como diz a palavra de Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Como se Cristo por nós rogasse. Nós somos meios, nós somos veículos para anunciarmos na face desta terra as boas novas de Deus em Cristo Jesus. E o nosso papel é exaltá-lo. O nosso papel é anunciá-lo. Nosso papel é sermos canal de bênção para que, por meio da obra vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário, muitos venham aqui, se rendam ao Senhor. Muitos sejam religados a Deus por meio do novo nascimento. Muitos venham a se arrepender dos seus pecados. Este é o papel da nossa existência. E é desta maneira que aí sim, né, nós ficaremos marcados para a história e os nossos atos reverberarão para toda a eternidade. É necessário que ele cresça e que a gente venha diminuir. É necessário que nós compreendamos que só marcaremos nosso nome nessa história quando o nosso propósito for cumprir fielmente os planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Assim como foi João Batista. É um grande exemplo de um grande homem, de um grande profeta, de um servo obediente a Deus, ciente do seu chamado, do propósito da sua existência. Que assim sejamos nós, que tenhamos nós esta consciência. Amém?
Bom, peço a todos que não deixem de dar o seu like, que se inscrevam no canal e que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar uma mensagem você seja notificado. E compartilhe esse vídeo. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Graça e paz.